Esta noite temos como tema o pecado contra o Espírito Santo. Sem dúvida, você já ouviu inúmeros conceitos dessa declaração nas Escrituras. A interpretação mais comum é a violação do ato sexual. Mas essa não é a minha imagem, não como me foi revelada. Como eu disse a você, a Bíblia não é algo que você pode abrir e ler como faria com um romance. É um edifício em 3 níveis. Como lhe foi dito, um cordão de 3 dobras não se rompe facilmente. Eu pessoalmente não consigo conceber que você irá violar e blasfemar contra o Espírito Santo. Eu vou te dar a minha razão para isso depois. Então, se posso te confortar, posso te dizer, e não fique ansioso, que você simplesmente vai pecar. Sim, todos nós pecamos a cada momento. Mas todos os pecados são perdoados, todas as blasfêmias são perdoadas. A única blasfêmia que não pode ser perdoada é aquela contra o Espírito Santo, conforme contada em Mateus 12, Marcos 3 e Lucas 2. Encontro no livro de Lucas um desenvolvimento mais avançado do tema do que em Mateus e Marcos. Marcos é a primeira revelação desse tema, mas cada afirmação é seguida pelo tema mais estranho e irrelevante dos 3 livros. O que se segue no livro de Lucas me deu a deixa. Ele fez a declaração de que a blasfêmia contra o Espírito Santo não é perdoada, Lucas 12 versículo 8. Você pensará que está lendo um capítulo totalmente diferente sobre um tema diferente. Em seguida, vai direto para esta declaração. E quando vos apresentarem às sinagogas, aos governantes e às autoridades, não vos preocupeis em como ou o que haveis de dizer, porque o Espírito Santo vos ensinará naquela mesma hora o que deveis dizer. Lucas 11 de dezembro. Essa pequena palavra a revela muito. Isso implica que você não precisa dizer o que deveria dizer. O Espírito Santo te ensinará naquela mesma hora o que você deve dizer, e esse é o cerne de tudo. O homem é livre e, por ser livre, não precisa dizer o que deve dizer. Então, ele vai te ensinar naquela mesma hora o que você deve dizer. Em primeiro lugar, você deve entender o que é uma sinagoga. É uma reunião, uma comunidade chamada por Jeová. Pensamos que uma sinagoga é construída por mãos humanas, mas a sinagoga no verdadeiro sentido da palavra é um local de adoração, um local de instrução, e a única adoração na sinagoga é a leitura das Escrituras, a palavra de Deus. Nada de se abaixar e fazer orações. E leram no livro, na lei de Deus, claramente, e deram o sentido, para que o povo entendesse a leitura. Neemias 8 horas e 8 minutos. Aqui, por quase 2000 anos, na mais populosa de nossas denominações cristãs, eles o leem em latim, em uma língua não compreendida por ninguém na congregação. Somos advertidos a ler no livro, a lei de Deus, claramente, e davam sentido, de modo que o povo entendia as leituras. Se eu estivesse na França e falasse apenas inglês, não poderia ir a nenhuma igreja e a ouvir a alguém que lesse para mim em francês. Você teria que ler para mim na língua inglesa, e com compreensão, para que eu possa entender. Aqui está a palavra de Deus. Mas se eu entendi alguma outra língua, leia para mim nessa língua, leia com o sentido para que eu possa entender. Esta é a história em todo o mundo. Pegamos uma pequena passagem e não a entendemos e criticamos os outros. Não tem nada a ver com coisas que acontecem no mundo exterior. É tudo sobre você. Antes de entrarmos nessa declaração, deixe-me mostrar a você a diferença entre Jesus e o Cristo, pois tudo é sobre o Cristo. A conexão entre Jesus e o Cristo não é a de uma figura histórica e alguma entidade metafísica, mas a de uma história visível condensada em alguns anos, e a história que se desenrola continuamente ao longo dos tempos, uma história que é conhecida como a história de salvação. Cristo é a história divina entrelaçada em cada filho nascido de mulher. Toda a vasta história de Deus está entretecida em você e em mim e em cada ser, e quando atinge a maturidade em você em um curto intervalo de tempo, aquele tempo condensado, apenas alguns anos, a coisa toda se desenrola. Mas posso lhe dizer que poucos acreditarão.
Toda a história divina de Deus, tecida no homem como uma semente, amadurece através dos tempos, todas as dores e violências, tudo no mundo. E de repente o que você ouviu sobre o outro começa a despertar em você. Vai sair pétala por pétala. A coisa toda floresce em você e você é ele. Essa é a história. Agora, por que eu não acredito que você poderia pecar contra o Espírito Santo? Eu vou te dizer. E quando vos apresentarem às sinagogas, aos governantes e às autoridades, não vos preocupeis em como ou o que haveis de responder ou o que haveis de dizer, porque o Espírito Santo vos ensinará naquela mesma hora o que deveis dizer. Alguém me fez uma pergunta. Quem me fez uma pergunta? Alguma pergunta deve ser feita para que eu responda. O que devo dizer? O Espírito Santo me ensinará naquela mesma hora o que devo dizer. Então, quando sou trazido a esta reunião maravilhosa e apresentado ao Santo dos Santos, o próprio Deus, é-me dito sobrenaturalmente, sim, sou inspirado como se estivesse em um palco e o ponto está me dizendo o que devo dizer. E não posso, por experiência própria, acreditar que alguém neste mundo possa vacilar. É automático. Quando você estiver em sua presença e ele for amor infinito, ele lhe perguntará: e qual é a maior coisa do mundo? E você, sem pensar, piscar ou tentar racionalizar, você automaticamente, como um eco, dirá: fé, esperança e amor, esses três permanecem, mas o maior deles é o amor. E aquele que fez a pergunta e o orientou sobrenaturalmente sobre o que dizer, então o abraçará e você será um com Deus para todo o sempre. Então você será enviado para contar essa história para todo o vasto mundo que vai ouvir. Alguns ouvirão e aceitarão, outros rejeitarão e a maioria nem mesmo ouvirá. Isso não importa. A árvore está crescendo em nós, e quando ela amadurece em um intervalo de tempo muito curto, apenas alguns anos, a coisa toda se desenrola. Não demora 50 anos, tenho 58, mas em questão de anos começa a acontecer, e um após o outro tudo o que é dito dele se desenrola em você, e você é ele. Portanto, Cristo é a história divina, e Jesus, o primeiro a ressuscitar dentre os mortos, é aquele em quem essa história divina se desenvolve. Há apenas um pequeno intervalo de tempo, e você é ele. Todos se tornam Jesus, porque em todos, em um momento, isso vai acontecer. Quando esta vestimenta de carne sair, você saberá exatamente quem você é. Pessoalmente, não posso acreditar, embora a palavra seja usada e me seja dito em Deuteronômio, Provérbios e Apocalipse. Não mude uma palavra das Escrituras. Não adicione ou tire dele, deixe como está. Portanto, não posso alterar a palavra deveria, e ela é usada tanto na versão King James quanto na Standard Revised Version. Ele lhe dirá o que você deve dizer, dando ao homem a liberdade de negá-lo e não dizer que a maior coisa do mundo é o amor. Essa é a escolha do homem. Mas eu não acredito que o homem jamais deixará de dizer isso. No meu caso foi como uma resposta, um eco. Como você poderia mudar um eco? Não se você gritasse dos cânions. A voz voltará quando eu disser. Você é sobrenaturalmente solicitado sobre o que dizer. Portanto, não consigo ver como você é solicitado nas profundezas de sua alma o que dizer e não dizer. Não se desespere, você não vai pecar contra o Espírito Santo. Mas todos os outros pecados são perdoados, mas todos eles. O que eles são? É declarado tão claramente para nós se entendermos a Bíblia, que todo pecado no mundo é perdoado. Todas as blasfêmias são perdoadas e nós temos a chave. No final de João 20, ele aparece, e a sala interior estava completamente cheia, e ele foi excluído, por assim dizer. Eles se perguntaram se ele realmente ressuscitou. Ele aparece no meio deles e mostra-lhes as marcas em seu corpo para testemunhar a realidade dessa aparição. Então ele lhes disse: e a paz esteja com vocês. Ouça com atenção. Ele disse: receba o Espírito Santo. Se você perdoar os pecados de alguém, eles serão perdoados, e se você retiver os pecados de alguém, eles serão retidos.
Ele sopra sobre eles e lhes dá o Espírito Santo. As palavras a fôlego, vento e a espírito são a mesma palavra, tanto em grego quanto em hebraico. Então ele sopra sobre eles. Eu vou te dizer o que é. É a vibração mais intensa que você já sentiu. Não há nada comparável a isso, aquele sopro que transfere para você o dom prometido por Deus, o dom do Espírito Santo. Isso te desperta. Aconteceu no cenáculo. Se você leu corretamente, eles foram reunidos no cenáculo. De repente, ele aparece e respira sobre eles e lhes dá o poder de segurar ou liberar. Eu te digo, você pode exercer essa faculdade agora mesmo. Você pode pegar alguém em seu mundo e representá-lo para si mesmo como gostaria de vê-lo. Na medida em que você se convence de que ele é tal ser, ele se torna isso. Você está realmente libertando-o, e não mantendo-o escravizado para sempre ao ver em sua mente o ser que é limitado. Esse é o seu privilégio. Estes são apenas estados de consciência, e cada estado que um homem deixa, ele cresce. Como Mateus traz, se uma árvore é boa, dá bons frutos, se é ruim, dá maus frutos, e ele nos convida a tomar o boa árvore. Lucas foi além de Mateus nesta declaração de pecado contra o Espírito Santo. Se você pecar contra o Espírito Santo não há perdão, mas contra qualquer outra coisa há perdão. Todos neste mundo estão dando frutos: pobreza, riqueza, saúde, ser conhecido, ser desconhecido, tudo, e você que conhece esta lei pode tirar qualquer um do estado onde você o encontra e colocá-lo no estado que você deseja vê-lo. Você não precisa de seu consentimento ou conhecimento. Não diga a ele o que você está fazendo. Confie neste poder em seu próprio ser. Convença-se de que esse ato imaginal é verdadeiro e real e, na medida em que você se convence de que é real, ele se torna real. E assim vos digo, se perdoardes alguém, ele é perdoado, se você retiver o pecado dele, ele será retido. Não o culpe se ele não encontrar o bom emprego que você acha que ele deveria encontrar. Não lhe dê um argumento. Ele precisa de um bom emprego e você diz para ele ir e se esforçar mais? Você não está aplicando este princípio. Somente depois de se convencer de que ele está empregado é que você perdoa o pecado dele. Pecado significa errar o alvo. Se ele sente falta e você sabe disso, você pode ajudá-lo. Ouça as palavras. Se eu não tivesse vindo e falado com eles, eles não conheceriam o pecado, mas agora eles não têm desculpa para o seu pecado. Ele vem e mostra ao homem que a causalidade é mental, que não é física, e agora o homem não tem desculpa para o seu pecado, errando o alvo. Se o homem tem uma mente, uma imaginação, ele pode exercê-lo. Você já ouviu falar que não deve cometer adultério, mas eu digo a você para olhar para uma mulher com desejo, você já cometeu o ato em seu coração. Ele o eleva do estado físico. Ele torna todo homem responsável por errar o alvo. Se eu não conseguir o emprego, ele não me condena. Ele apenas me pede para aplicar a lei conforme ela é revelada. Eles leram no livro a lei de Deus claramente e deram o sentido para que o povo entendesse a leitura. Ele lê no livro a palavra revelada de Deus, que a causalidade é mental, que atos imaginais criam fatos. Então, o que você está imaginando? Posso dizer de manhã, ao meio-dia e à noite que estou mantendo o pensamento para você e espero que você o entenda. Mas devo persuadir-me de tal maneira que não consigo ver mais nada no mundo. Foi isso que ele nos ensinou a fazer. E digo-te que chegará o dia, começa no momento em que menos esperas, em que de repente tudo começa a despertar e a flor começa a desabrochar em ti. No início dos tempos, foi mostrado a você no Monte Sinai. Eles não conseguem encontrar o Monte Sinai, eles nunca encontrarão a montanha secreta de Deus onde todos nós estávamos reunidos ao redor do Monte Sinai onde Jeová o prometeu. Ele nos chamou de sua noiva. Nós éramos Israel então. Então ele nos tomou e prometeu Israel a si mesmo nesta aliança maravilhosamente sagrada e nos mostrou o que passaríamos.
Você o esquece ao passar e não consegue se lembrar até o final. Bem no final, a memória retorna, e essas palavras maravilhosas do grande poema de Edward Thomas. Tudo me foi previsto. O que eu poderia prever, quando soube como soaria o vento depois que essas coisas deveriam acontecer? Você faz. De repente, a coisa começa a se desenrolar e você ouve o vento, esse terrível furacão de poder. Então todas as coisas começam a se desenrolar, e tudo o que é dito sobre Jesus Cristo nas Escrituras você experimentará, desde o nascimento até o fim, tudo. Não o veja como algo do lado de fora. Veja Jesus, como eu disse antes, como história, condensada em alguns anos, apenas alguns anos. E veja Cristo como história, continuamente desdobrada ao longo dos tempos e você, o indivíduo correspondendo a esta história divina já revelada. Você passou por todos os fogos do mundo e de repente você alcançou o ponto de florescer, e em um rápido momento você floresceu, e tudo o que foi previsto e predito, você de repente desperta, e você é isso. Tudo no mundo está perdoado, não me importa o que você fez ou planeja fazer. São apenas estados. A única coisa que não é perdoada é o pecado contra o Espírito Santo, e isso é, a meu ver, quando o indivíduo se recusa a confessar sua fé quando solicitado sobrenaturalmente a fazê-lo. Você é levado à presença do Deus dos deuses, o único Deus, e aqui em sua presença você é levado a confessar sua fé, e as palavras são ditas a você. Mas você já ouviu isso antes. Todos nós já as ouvimos antes, mas mesmo naquele momento elas ainda são repetidas no fundo da sua alma para que você não se engane. Qual é a melhor coisa do mundo? E sem pestanejar, você responde: fé, esperança e amor, estes três permanecem. Mas o maior deles é o amor. E aqui está o amor infinito encarnado diante de você, o Espírito Santo, o próprio Jeová, e ele te abraça e você se funde com ele. Você é um com ele, amor infinito, nunca na eternidade para ser dissolvido dele, porque você respondeu corretamente. No entanto, você não escreveu as palavras. Portanto, não consigo ver como alguém pode pecar contra o Espírito Santo. Eu não posso mudar a Escritura, e até onde podemos ir, para os primeiros manuscritos, a palavra deveria estar lá. Mas existe a possibilidade de alguém ter sido solicitado sobrenaturalmente a dizer o que poderia mudar a Escritura, e esse é o pecado contra o Espírito Santo. Mas eu não acho que você vai. Não consigo conceber que alguém o faça. Não consigo conceber a falha de Deus. No intervalo, pecamos contra todas essas coisas, caímos em estados. Um homem cai no estado de sentir pena de si mesmo. Conhecendo a lei, ao invés de discutir com o homem, apenas tire-o dela. Ele pode cair novamente 24 horas depois. Um amigo me ligou hoje e minha esposa atendeu o telefone, e ele disse: "Que notícias você tem de Vicky?" Ela disse: "Estamos muito satisfeitos com o relatório dela." Ele respondeu: "E satisfeito?" Eu gostaria de poder dizer satisfeito com as coisas que me dizem respeito. Ele vem às minhas palestras há anos. Ele esteve aqui na semana passada. Depois de anos de saturação, ele não consegue se sentir feliz. E você diz a ele de manhã, à tarde e à noite que esses são estados, que se você se colocar no estado de ser desejado, será desejado, o estado de indesejado, então você não será desejado. Isso continuará para sempre. Ele não pode acreditar nesta realidade. Eu o trouxe inúmeras vezes, e no entanto, nunca devo vacilar. Quantas vezes devo perdoar? 70 vezes 7. Se ele me ligar 1000 vezes, eu ainda devo retirá-lo, e você repassa tudo de novo. Você e eu, que conhecemos esse princípio, devemos perdoar 70 vezes 7 e não ignorá-lo, porque ele mesmo não fará isso. Se ele quiser se inclinar, deixe-o se inclinar. Um dia, quando ele menos esperar, de repente toda a história de Jesus Cristo se desenrolará dentro dele, e ele é Jesus Cristo. Cristo é a história divina, a história da salvação.
E Jesus é a história condensada em alguns anos que correspondem a ela. De repente, toda a vasta coisa foi estendida e continuamente desdobrada através de todas as eras e agora é reduzida a um curto intervalo de tempo, a vida de um homem. Que isso aconteça com você agora. Quando isso vai acontecer, só Deus sabe. Não sei, mas Ele sabe, e quando começa a acontecer não dá para impedir. A coisa toda formará a flor que é Cristo. Quando você sai deste mundo, você o fez pela última vez e então você está na eternidade, mas não melhor do que aqueles que não o fizeram. Cristo é o primeiro fruto dos que dormem, o primeiro que ressuscitou dos mortos, mas ele é o começo da profecia. Não somos melhores do que qualquer ser neste mundo por causa do nosso despertar. Todos serão um, e esse é Deus. Assim, o pecado contra o Espírito Santo, posso pedir-lhe para não se preocupar muito? Não posso conceber que você de alguma forma responda incorretamente quando for solicitado sobrenaturalmente o que deve dizer. Deus tomou seu lugar no conselho divino, no meio dos deuses ele mantém o julgamento. Você é trazido à presença dele e apresentado ao ancião dos dias, o Espírito Santo, e ele é o homem, a personificação do amor. E ele fará uma pergunta muito simples. Ele é a regra, o autor, mas não fique ansioso sobre como ou o que você deve responder ou o que você deve dizer, pois o Espírito Santo lhe ensinará naquela mesma hora o que você deve dizer. E eu te digo, o que você deve dizer, você vai dizer. Você vai dizer isso automaticamente, então ele te abraça, e ele é amor infinito, alegria além do sonho mais selvagem. Ninguém poderia imaginar a alegria quando Jeová o abraça. E então você é enviado para fazer o que vai fazer, contar a palavra de Deus, apenas falar, você não pode acrescentar ou tirar dela. Neemias 8 versículo 8. Os 4 capítulos do 8 ao 11 capítulo de Neemias simplesmente falam sobre a palavra de Deus, nada mais. Que ninguém diga a você que o pecado contra o Espírito Santo significa qualquer afastamento físico, mau uso ou abuso, ou qualquer outra coisa. Centenas de livros foram escritos sobre esse tema, e não é nada disso. Eles estão racionalizando a palavra de Deus. Você não pode racionalizar isso. Tem que ser revelado. Esse é um mistério conhecido apenas por revelação. Eu li esses livros. Eu os tinha em casa. Hoje, tendo feito a experiência, sei que tudo está perdoado, mas no verdadeiro sentido da palavra, não importa o que o homem tenha feito. O homem caiu em estados. Se ele cair repetidamente, você o puxa para fora. E você faz isso por si mesmo, embora sua razão e seus sentidos o neguem, não importa. Você permanece fiel e você, a única realidade viva no mundo, assumirá o estado, e o estado dará frutos. Em Mateus 12 versículo 33, lemos: Ou faça boa a árvore bom o seu fruto, ou tornar a árvore ruim e seu fruto ruim, porque pelo fruto se conhece a árvore. Aqueles que fazem coisas que você não gosta estão dando maus frutos. Mas ele não é a árvore, ele é a alma imortal caindo nesses estados, um após o outro. Como Blake disse: Não considero nem o justo nem o iníquo um estado supremo, mas cada um deles estados de sono em que a alma pode cair em seus sonhos mortais do bem e do mal quando deixa o paraíso seguindo a serpente. O homem cai nesses estados involuntariamente. Você pega alguém e, sem seu conhecimento ou consentimento, leva-o a um estado nivelado e se convence de que é verdade. Embora você não tenha evidências para confirmá-lo, você se convence de que é assim e, de repente, você ouvirá e ele confirmará o fruto que está ouvindo. Mas se você não fizer isso e acreditar em todas as coisas que você ouve e vê no decorrer do dia, você está movendo inúmeras pessoas para todos os tipos de estados confusos. Eu digo, não se preocupe, mas pratique a libertação dos indivíduos do pecado que é perdoável. Você pode perdoar todos os seres neste mundo antes que ele sopre sobre você e lhe dê o dom do Espírito Santo. Você ainda pode perdoar. Todos podem fazê-lo.
Meus amigos em São Francisco e aqui, dezenas deles cujas histórias eu contei, que perdoaram, que pegaram certas coisas que queriam neste mundo e negaram que não as tivessem e assumiram que as tinham. Todos esses são estados, mas você os obteve e pegou outros e os mudou e os fez se conformarem com o seu sonho deles e eles se conformaram com isso. Lembremo-nos do que fizemos e continuemos a fazê-lo, sabendo que a qualquer momento, quando menos esperamos, como um ladrão na noite ele vem sobre nós e respira sobre nós e nossa cabeça se torna um centro vibrante e despertamos de este sono. É Cristo respirando sobre si mesmo em nós, pois Cristo, sendo história divina, ele simplesmente desperta e revela isso em nós, e de repente nos tornamos conscientes, e despertamos e somos ele. Então olhamos para a nossa Escritura e lemos a história em Mateus e Lucas, e tudo o que foi dito sobre o seu nascimento nós experimentamos, até mesmo os três que estavam presentes, até mesmo as faixas, e então você fica confuso e perplexo. Então, alguns meses depois, algo igualmente fantástico acontece. E nos dizem: se o Filho te libertar, você é realmente livre. A promessa é feita de que o Filho libertará o Pai. E Samuel 17 versículo 25. Se ele libertar o Pai, deve haver um Filho, e ele nos diz que está tentando encontrar o Filho. É preciso o Filho para libertar o Pai. Em João 8 versículo 35, ele disse: o Filho permanece para sempre. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então você vê o Filho após outra respiração, ou vento, sobre você, sua cabeça torna-se um estado vibrante, de repente, lá vem ele. Ele o chama de Apai. Você sabe quem ele é. Ele o chama de Apaia e você sabe exatamente quem você é. Então tudo é telescópico. Deixe-me repetir novamente a conexão entre Jesus e o Cristo. Não se trata de uma figura histórica e de uma entidade metafísica, mas de uma história visível condensada em poucos anos, e a história que se desdobra continuamente para sempre, se desenrola continuamente ao longo de todas as eras. E de repente isso combina com isso, e é ampliado, e tudo o que é desdobrado para sempre é ampliado em você em poucos anos, e você é ele. Agora vamos entrar no silêncio.